Entender o Carnaval. O desfile das escolas de samba. Bem, pessoas, vamos começar a nossa conversa em continuidade mais ou menos do que a gente já viu lá na história do samba, só que agora a gente vai partir para um resuminho da história do desfile das escolas de samba. E então, em 1893, o Hilário Jovino vai criar o Rancho Reis de Ouro, né? E depois a gente vai ter outros ranchos famosos, e eu já citei o Bola Preta, já citei o Ameno Rezedai, a importância dele para quem estuda figurino, fantasia, tudo isso. E os ranchos são esse primeiro, o embrião do desfile, né? Aí depois a gente vai ter em 1928, que a gente já viu também a Deixa Falar, com o Ismael Silva, né? Que é a primeira a ser batizada como escola de samba. O Ismael, ele coloca essa coisa de escola de samba porque ela surge perto de uma escola normal, uma escola de formação de professores, né? E ele tinha o discurso de que na escola normal se formava professores, pessoas ligadas à educação, e na Deixa Falar se formava sambistas. Então era uma escola de samba. Ele usa essa escola de samba entre aspas, né? E algumas também vão surgindo com essa denominação. Em 1929, Zé Espiguela vai organizar o primeiro concurso de samba lá no Engenho de Dentro, onde hoje funciona o Arranco do Engenho de Dentro, que também era a residência dele, no mesmo local. E nesse concurso já participam a Deixa Falar, a Estação de Mangueira e o Conjunto de Oswaldo Cruz, que mais tarde vai se transformar, vai como pode, depois se transforma na Portela. E esse concurso ele só acontece dessa vez, tá? Mas é o suficiente para ele começar a criar o costume do samba, né? As pessoas gostam do ritmo, começam a frequentar as rodas de samba e o samba já começa a ficar em evidência. Vamos lembrar também que nessa época a rádio é o instrumento de comunicação. Então, sempre que os sambas começam a chegar nas rádios, eles começam a se tornar mais populares, a atingir mais pessoas. E como não havia um desfile de escola de sambas, em 1931 a Deixa Falar, ela desfila junto com os ranchos. Ela não participa do campeonato, mas ela vai estar ali, é um concurso organizado pelo Jornal do Brasil, onde ela já começa a pontuar aquilo que seria o início desses desfiles. Em 1931 isso acontece. Em 1932 o Mário Filho, que é um jornalista, o que dá nome ao estádio, né, do Maracanã, ele vai organizar o primeiro desfile de escolas de samba separado dos blocos, dos ranchos, desculpe. Então o que acontece? Nesse desfile são 19 escolas, sai consagrada como campeã a Estação de Mangueira. E em segundo lugar já fica a Vai Como Pode, que era o conjunto Oswaldo Cruz, a Vai Como Pode, que vai dar origem à Portela. Em 1935, já experimentando um pouco dessa coisa do desfile e vendo que isso poderia crescer, Pedro Ernesto institui um apoio da Prefeitura. A Prefeitura do Rio começa a apoiar o desfile de escola de sambas porque ele vê que isso pode se transformar num novo marco turístico para a cidade. E esse desfile vai acontecendo de maneira que as escolas de samba são organizadas, são projetadas pelas próprias comunidades. Bom, lá na década de 60 a gente vai ter uma segunda onda nos desfiles de escola de samba, que vai acontecer justamente quando a Escola de Belas Artes chega até os desfiles. A gente tem Maria Luísa Neri como a primeira carnavalesca do Salgueiro. Depois, Fernando Pamplona e a sua equipe, que estava fazendo a decoração de rua dos desfiles, já fazia a decoração também dos bailes, inclusive do Teatro Municipal. Ele também vai para o Salgueiro para começar a formar aquilo que seria o profissional carnavalesco, né? A pessoa que daria o tom do desfile, o diretor artístico do desfile. Isso a gente vai ver mais lá para frente, quando entrar na segunda fase dos vídeos. Então eles começam a implementar o desfile, a projetar o desfile com questões técnicas artísticas. E isso dá uma alavancada no visual, no volume, e também no interesse da televisão por esses desfiles, né?
que já são profissionais de renome, então a coisa começa a tomar um outro aspecto. Eles continuam acontecendo e alternando entre Rio Branco, Presidente Vargas, e depois chegam até a Marquês de Sapucaí. Então, na década de 70, 80, a Marquês de Sapucaí cedia os desfiles. Esses desfiles são feitos numa estrutura armada de ferro, e em 84 chega o Sambódromo. O Sambódromo vai inaugurar uma terceira época de desfiles. E aí a gente já tem Joãozinho 30, já tem Fernando Pinto, Arlindo Rodrigues, Maria Augusta, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, Lilian Rabelo, Renato Lage, Viriato Ferreira, Max Lopes, grandes nomes, grandes artistas que estão já trouxeram já aproveitam essa configuração artística dos desfiles, e cada um na sua agremiação vai dando tom de identidade à escola, ou mostrando a sua identidade artística, e os desfiles cada vez mais eles perdem um pouco a proximidade da criação da comunidade, mas ganham enquanto espetáculos, principalmente televisionados. É interessante falar que os desfiles de escola de samba, eles, na Sapucaí, o espetáculo em geral, ele é sempre muito criticado por falar muito de enredos afros. E a gente tem que sempre estar percebendo que a origem desse espetáculo é negra. Ela vai perdendo a participação de comunidade na criação, a criação se torna branca, elitizada, mas o espetáculo é negro. Então, toda vez que ele vai falar de negros, ele está falando da sua origem. Está falando do resgate à cultura que fez com que o espetáculo surgisse. Então, retornando a falar do espetáculo, na década de 90, a gente vai ter o advento das super comissões de frente. Rosa Magalhães chama para trabalhar com ela Fábio de Mello, que começa a criar uma comissão de frente diferente daquilo que vinha acontecendo. A comissão de frente é responsável por apresentar a escola. Eram senhores vestidos de fraque e cartola que apresentavam a escola para os jurados, e depois a gente tinha também o pé de passagem, que vinha com enredo, e todo o espetáculo começava. Fábio de Mello não, ele abandona esse visual de fraque e cartola e ele dá uma teatralização à comissão de frente. Isso vai movimentar o cenário de escolas de samba. Esse modelo é copiado por outros artistas, e então a comissão de frente se torna um espetáculo à parte, né? Até hoje ela tem essa característica de encantar, e a responsabilidade de encantar o público, né? A coisa de apresentar a escola quase que fica em segundo plano, mas ela está ali mais para apresentar o enredo, para dar algum ponto de atuação que remeta ao do enredo e que também fixe o olhar do público já no início da escola. A década de 2000, que é permeada também pela discussão que já vem andando há muito tempo, de que o carnaval não é inédito, que tem sempre aquele mesmo formato, que as pessoas não entendem que é o formato que deve haver, né? A escola de samba, o desfile de escola de samba, ele é um desfile processional, ele tem aquela forma de procissão. Mas isso não pode modernizar? Não, esse é o formato de carnaval de desfile de escola de samba. Se você for na Disney, você não vai pedir para a Disney mudar o formato do espetáculo. O máximo que ela faz é criar espetáculos novos de acordo com os filmes que vão surgindo. Se você for a Broadway não vai mudar o espetáculo dramatúrgico, ela tem aquele formato. Ou seja, cada país, cada região vai ter o seu formato. Parintins tem o formato do boi. E o nosso é esse formato. Se a pessoa quiser assistir uma coisa diferente, vai procurar outras regiões, outros formatos culturais, outros espetáculos, mas o carnaval é aquele. Tanto é que o público desse carnaval ele alcança 500 milhão de pessoas como espectadores. Então, pode ser que a gente não goste porque está aqui próximo, que é algo diferente, mas o mundo todo observa esse carnaval e gosta. E a gente vai ver mais pra frente que existem outros formatos de brincar carnaval parecidos com escola de samba em vários lugares do mundo, mas o carnaval carioca continua sendo o mais assistido. Então, na década de 2000, em resposta a tudo isso, surge Paulo Barros. É um profissional que vai se preocupar diretamente com a direção artística das alegorias,
Eu não tenho conhecimento do Paulo fazer figurino, eu acho que ele contrata figurinistas para ele, mas a preocupação dele é a alegoria, prender o olhar do público naquela alegoria. Então ele começa com as alegorias de escultura viva e mais tarde ele passa o sentido da alegoria para uma teatralização próxima de espetáculos da Disney, e por isso ele é muito criticado. Eu costumo dizer que não critico o Paulo, assim, a crítica negativa, porque primeiro que ele é uma resposta a todo mundo que dizia que o carnaval era mesmice. Pronto, se não quer mesmice, ali tem um outro tipo de espetáculo, que muitas das vezes não é carnaval, mas está dentro do contexto. Então, o Paulo é um artista de carnaval, de desfile de escolas de samba. Ele tem um papel dele muito importante, porque ele começa a tentar dar pelo menos chamar a atenção desse público recente, desse público que está surgindo, que nasce em 1980, 90 e começa a ver os desfiles. Ele tenta chamar a atenção desse pessoal com um novo tipo de espetáculo. É algo que, vamos dizer assim, é um extremo que vai levar a tudo aquilo que existe entre o chato e o espetáculo se movimentar e criar novas linguagens para o espetáculo. Então, esse é o papel importante do Paulo. Então, a partir dos anos 2000, os carros começa aquela preocupação de, pelo menos, a escola ter alguma coisa que lembre o carnaval do Paulo Barros. Ele começa a ser imitado ou servir de referência para muitos outros artistas. Também a gente tem outros tipos de desfile. A gente está falando do desfile da Sapucaí, basicamente grupo especial que acontece no domingo e segunda, mas a gente tem também o grupo de acesso que desfila na Sapucaí na sexta e sábado de carnaval, e a gente tem também as crianças desfilando na terça-feira pela ESME Rio, que é um trabalho muito importante, que são as escolas de sambas mirim. E vai ter também Intendente Magalhães, que comporta as escolas do grupo de acesso que tenta chegar até a Sapucaí. E são inúmeras escolas que desfilam desde do sábado até a terça-feira de carnaval e depois no sábado, que seria o sábado das campeãs na Sapucaí. Então são muitas escolas, muitas delas que já desfilaram na Sapucaí, já foram campeãs inclusive, mas que por N problemas e chegaram ao decesso e estão lá desfilando. Mas todas elas tentam chegar a uma ou duas vagas para voltar para o grupo de acesso da Sapucaí. O carnaval nunca deixou de ter... O desfile de escola de samba ele nunca deixou de acontecer. Ele é ligado ao carnaval, mas ele não é necessariamente parte do carnaval. Isso acontece, essa união acontece, mas ele pode acontecer fora de época. A gente já teve casos como em 1938, que não houve campeonato. Houve desfile, mas não houve campeonato, porque os jurados não chegaram a tempo para o desfile. Porque teve uma tempestade na cidade, choveu muito. Eles não conseguiram chegar no local do desfile. A gente teve também casos de haverem 2 desfiles por ano. Por exemplo, de 1957 a 1958 e a 64, a Coca-Cola ela financiava um segundo desfile de carnaval que acontecia, um segundo desfile de escola de samba, que acontecia em junho, e esse desfile era baseado em musiquinhas da Coca-Cola. Então as escolas elas se movimentavam para montar um espetáculo entre março e junho, e isso acontecia lá na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel. Os 2 últimos anos aconteceu no Fluminense, na sede do Fluminense, lá nas Laranjeiras. Mas então era carnaval, era um desfile fora de época e era o segundo desfile do ano. E então é isso, a gente fica por aqui e vamos continuar a nossa conversa no próximo vídeo, já começando a falar um pouquinho de processo de criação. Vamos esmiuçar um pouco a escola de samba, verificar esses profissionais, quais profissionais envolvidos na estrutura de um bom desfile, para a gente começar e pormenorizando, fazendo recorte até chegar na criação de alegoria e figurinos. Eu vou deixar para vocês aí algumas referências de leitura de uma série de livros muito importantes para quem gosta da história das escolas de samba também, e que é uma coleção ali, surge, se eu não me engano, em 2018. Os livros são Matriarca da Avenida, As Titias da Folia, As Primas Sapecas do Samba e Três Irmãs. É uma coletânea de textos das grandes escolas, né? E
escrita por pessoas como Fábio Fabato, Luiz Carlos Magalhães, Alexandre Medeiros, Luiz Antônio Simas, João Gustavo Melo, Anderson Baltari, Eugênio Leal, Alain Diniz, o Vinícius Natal e Júlio César Faria, que Júlio César Faria também tem uma coleção de livros sobre quesitos. Né? Essas pessoas são jornalistas, são repórteres da folia, pessoas pesquisadores de carnaval, e eles estão ali mostrando justamente pormenores de determinadas agremiações que são históricas no carnaval. São livros ótimos para você começar, para você também entender um pouco desse universo. E eu vou deixar aqui, finalizando, o samba de 1983 da minha escola de coração, que é uma cidade independente de Padre Miguel, Como Era Verde Meu Xingu, cujos figurinos do Fernando Pinto foi objeto de pesquisa minha, orientado pelo professor Madison de Oliveira. Tá bom? Muito obrigado por tudo e a gente se vê. Emoldurado em poesia, como era verde o meu Xingu, tua fauna tem beleza, onde encantava o Irapuru, Palmeiras